No banquete dos ricos, o marido mandou a esposa sentar direito, sem saber quem ela realmente era. Beatriz Almeida sentia as unhas do marido se cravando em seu braço enquanto ele sussurrava palavras ásperas em seu ouvido. O salão dourado do Clube Copacabana estava repleto dos empresários mais importantes do Rio de Janeiro, e ela sabia que todos observavam cada movimento dela. Senta direito, pelo amor de Deus. Você está me envergonhando na frente de gente importante, murmurou Marcelo Costa, apertando ainda mais o braço dela. E não fala nada a não ser que alguém pergunte diretamente para você. Beatriz ajeitou a postura na cadeira estofada de veludo vermelho, mantendo o olhar baixo. O vestido amarelo que havia escolhido de propósito agora parecia simples demais para aquele ambiente luxuoso. Mas era exatamente isso que ela queria. Precisava parecer comum, invisível, apenas a esposa que Marcelo acreditava ter conquistado. Desculpa, amor, sussurrou ela como havia aprendido a fazer nos últimos meses. Marcelo soltou seu braço e voltou a sorrir para os outros homens da mesa, como se nada tivesse acontecido. Era impressionante como ele conseguia mudar de personalidade tão rapidamente. Em casa, longe dos olhares importantes, ainda restavam alguns vestígios do homem por quem ela se apaixonara 3 anos antes. Mas ali, entre aquelas pessoas que ele tanto desejava impressionar, Marcelo se transformava em algo que ela mal reconhecia. Senhores, permitam-me apresentar minha esposa Beatriz, disse ele, gesticulando na direção dela como se fosse um objeto decorativo. Ela ainda está se acostumando com nosso círculo social. Não tem muita experiência com este tipo de ambiente. Vocês sabem como é. Os homens da mesa assentiram educadamente, mas Beatriz percebeu o desconforto em alguns olhares, principalmente no de Carlos Mendonça, um empresário do setor naval que ela conhecia há mais tempo do que imaginava. Ele desviou os olhos rapidamente quando ela o fitou, fingindo não reconhecê-la. É um prazer conhecê-la, dona Beatriz, disse Eduardo Santos, sócio da firma de advocacia mais prestigiada da cidade. Sua voz carregava uma gentileza genuína que contrastava com o tom possessivo de Marcelo. O prazer é meu, respondeu ela, mantendo a voz baixa e submissa. Marcelo riu alto, chamando a atenção das mesas vizinhas. Ela é tímida demais. Estou tentando ensiná-la os modos da nossa sociedade, mas é um trabalho difícil. Vocês sabem como é casar com alguém, digamos, mais simples. O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Beatriz sentiu o calor subir pelo pescoço, mas não de vergonha. Era raiva. Uma raiva que ela vinha engolindo há meses, desde que Marcelo começara a mudar após sua última promoção na empresa. Na mesa ao lado, uma senhora elegante de cabelos grisalhos observava tudo com atenção. Dona Helena Rodrigues tinha quase 70 anos e frequentava aquele clube desde que era jovem. Ela conhecia praticamente todas as famílias importantes do Rio, e havia algo naquela mulher do vestido amarelo que despertava sua curiosidade. Marcelo, você não acha que está sendo um pouco duro demais? Comentou Roberto Silva, tentando amenizar o clima. Tenho certeza de que sua esposa está se adaptando muito bem. Vocês não imaginam o trabalho que dá, continuou Marcelo, ignorando completamente o desconforto dos outros. Semana passada ela queria usar um vestido florido para o jantar do clube. Florido. Imaginem só. Beatriz fechou os punhos debaixo da mesa. O vestido florido que ele mencionava havia custado mais de R$ 2.000, uma peça de uma grife italiana que ela comprara sem nem olhar o preço. Mas Marcelo não sabia disso. Para ele, ela era apenas a mulher simples que conhecera durante uma viagem de negócios a São Paulo. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. A história deles havia começado de forma tão diferente. Beatriz se lembrava perfeitamente daquela tarde em São Paulo, 3 anos atrás. Ela estava saindo de uma reunião no edifício corporativo da Avenida Paulista quando decidiu caminhar um pouco para espairecer. Vestia roupas casuais propositalmente, tentando passar despercebida após um dia inteiro tomando decisões que afetavam milhares de funcionários. Foi quando viu os 2 homens se aproximando dela,
numa rua menos movimentada. Instintivamente, ela soube que estava em perigo. Mas antes que pudesse reagir, um homem apareceu do nada, enfrentando os assaltantes com uma coragem que a impressionou. Era Marcelo, que voltava de uma apresentação para clientes e decidira tomar o mesmo caminho. "Você está bem?" perguntara ele ofegante, depois que os bandidos fugiram. "Estou graças a você", respondera ela realmente agradecida. Naquele momento, Marcelo era tudo o que ela havia procurado a vida inteira: corajoso, gentil, protetor. Não se interessava pelo fato de ela não dirigir carros caros ou usar joias vistosas. Parecia genuinamente encantado com sua simplicidade, com a forma como ela se contentava com programas simples como caminhar na praia ou jantar em restaurantes pequenos. "Você é diferente das mulheres que eu conheço", dissera ele na terceira vez que se encontraram. "Não quer nada de mim além da minha companhia." E era verdade. Beatriz não queria nada dele além de amor sincero. Cansada de décadas lidando com pessoas interessadas apenas em seu poder e fortuna, ela havia decidido viver como uma pessoa comum. Alugara um apartamento simples em Copacabana, guardara seus cartões de crédito empresariais e decidira conhecer o amor real. Durante quase 2 anos foi perfeito. Marcelo trabalhava como gerente de vendas numa empresa de equipamentos industriais e ganhava bem, mas não o suficiente para os luxos extravagantes. Eles viajavam para praias próximas, jantavam em bistrôs charmosos, assistiam filmes em casa. Beatriz nunca havia sido tão feliz. O casamento aconteceu numa cerimônia íntima, apenas com os amigos mais próximos de Marcelo e alguns conhecidos que ela fizera durante aqueles anos de vida simples. Ela usara um vestido de renda comprado numa loja do centro e se sentira a mulher mais linda do mundo quando ele disse sim no altar. Mas então veio a promoção. Marcelo fora promovido a diretor regional, triplicando seu salário da noite para o dia. De repente, ele começou a frequentar círculos sociais que antes estavam fora de seu alcance. E com isso, sua personalidade foi mudando gradualmente. "Precisamos nos mudar para um apartamento melhor", dissera ele alguns meses após a promoção. "Agora que tenho essa posição, as pessoas esperam certas coisas de mim." Beatriz concordara, achando que era natural querer melhorar de vida, mas logo percebeu que não se tratava apenas de conforto. Marcelo estava obcecado em impressionar pessoas que considerava importantes, e ela, aos poucos, tornara-se um acessório que ele sentia necessidade de melhorar. "Você precisa aprender a se comportar nestes ambientes", dizia ele cada vez com mais frequência. "Essas pessoas são diferentes de nós. Bem, diferentes de como você costumava ser." O como você costumava ser doía mais do que ele imaginava, porque Beatriz sabia exatamente quem eram aquelas pessoas. Conhecia suas famílias, seus negócios, seus segredos. Muitos dos homens que Marcelo tanto se esforçava para impressionar haviam prestado contas diretamente a ela em reuniões de conselho. Agora, sentada naquela mesa do Clube Copacabana, ela observava o homem que amava tentar se inserir num mundo que ela comandava há mais de 15 anos. E a cada humilhação que ele a fazia passar, uma parte de seu coração se partia um pouco mais. "Garçom", chamou Marcelo, estalando os dedos de forma indelicada. "Queremos ver o cardápio." O garçom se aproximou com profissionalismo, mas Beatriz notou o pequeno movimento que ele fez. Era quase imperceptível, mas ele se curvou ligeiramente em sua direção antes de entregar os menus. Rapidamente, ela balançou a cabeça de forma quase invisível, e ele disfarçou o gesto. "A senhora deseja alguma bebida especial?" perguntou o garçom diretamente a ela. "Ela vai querer água", respondeu Marcelo antes que ela pudesse falar. "E nada muito caro no jantar. Ainda estamos aprendendo a lidar com este tipo de lugar." Beatriz sentiu as faces queimarem, não pela situação em si, mas pela forma como Marcelo expunha sua suposta pobreza diante de pessoas que sabiam exatamente quem ela era. O garçom, que trabalha no clube há quase 10 anos, conhecia muito bem a verdadeira dona daquele estabelecimento. Dona Helena, da mesa ao lado, não conseguia mais ficar calada. Levantou-se elegantemente e se aproximou da mesa. "Com licença, senhores", disse ela, sorrindo educadamente.
Não pude deixar de notar a bela dama de amarelo. Tenho a impressão de que já nos conhecemos, querida. Beatriz sentiu o coração acelerar. Dona Helena era viúva de um dos fundadores do clube e uma das poucas pessoas que conhecia sua verdadeira identidade desde criança. Seus pais haviam sido grandes amigos dos Rodrigues. Não acredito que seja possível, respondeu Beatriz cuidadosamente. Eu não frequentava este tipo de ambiente antes de me casar. Que estranho, murmurou Dona Helena, estudando seu rosto com atenção. A senhora me lembra alguém muito especial que conheci há alguns anos. Marcelo se levantou imediatamente, interpretando aquilo como uma oportunidade de fazer networking. Senhora Helena, que honra tê-la em nossa mesa, disse ele beijando a mão da idosa de forma exagerada. Sou Marcelo Costa, diretor regional da Martins Equipamentos, e esta é minha esposa, Beatriz. Prazer em conhecê-lo, Sr. Costa, respondeu Dona Helena educadamente, mas seus olhos não saíam do rosto de Beatriz. E quanto à senhora, eu tenho quase certeza de que já nos encontramos antes. Deve ser engano, interveio Marcelo rapidamente. Minha esposa tem um daqueles rostos comuns, sabe como é. As pessoas sempre acham que a conhecem de algum lugar. A expressão de Dona Helena mudou completamente. Ela observou Marcelo com um olhar gelado antes de se dirigir novamente a Beatriz. Rosto comum, repetiu ela, com um tom que fez todos da mesa se arrepiarem. Meu jovem, talvez você precise de óculos novos. O constrangimento foi geral. Eduardo Santos pigarreou tentando desviar o assunto. Dona Helena, como está seu neto Pedro? Soube que ele se formou em engenharia. Está muito bem, obrigada, respondeu ela, sem tirar os olhos de Beatriz. Aliás, ele trabalha numa empresa magnífica. Diz que a presidente é uma mulher excepcional, muito jovem e brilhante. Beatriz engoliu em seco. Pedro Rodrigues era um dos engenheiros júnior de uma de suas subsidiárias. Que interessante, comentou Roberto Silva. Há cada vez mais mulheres em posições de liderança. É o futuro dos negócios. Marcelo deu uma risada alta e desagradável. Futuro? Eu duvido muito. Mulher não tem cabeça para grandes decisões empresariais. Podem até fingir que sabem o que estão fazendo, mas no fim sempre precisam de um homem para orientá-las. O silêncio que se seguiu foi ainda mais tenso que o anterior. Todos da mesa olharam para Marcelo com desaprovação, mas ele parecia alheio ao constrangimento que havia causado. É claro que há exceções, continuou ele, ignorando os olhares, mas, no geral, lugar de mulher é cuidando da casa e dos filhos, ou, no máximo, em posições secundárias, como secretárias ou assistentes. Beatriz sentiu algo quebrar dentro de si. Não era apenas raiva, era uma profunda tristeza. O homem que ela amara, que a salvara daqueles assaltantes 3 anos antes, havia se tornado alguém completamente diferente. Alguém que não apenas a desrespeitava, mas desprezava todas as mulheres. Dona Helena se aproximou mais da mesa, seu olhar fixo em Beatriz. Posso falar com a senhora em particular? Perguntou ela, ignorando completamente Marcelo. Ela não precisa se afastar da mesa, respondeu Marcelo possessivamente. Qualquer coisa que tenha a dizer pode falar aqui mesmo. Não estava falando com o senhor, replicou Dona Helena friamente. Beatriz se levantou antes que a situação se tornasse ainda mais constrangedora. Com licença, pessoal, só vai ser um minutinho. As 2 mulheres se afastaram em direção à varanda do clube, que oferecia uma vista deslumbrante da Baía de Guanabara. A brisa noturna trouxe um alívio para o calor que Beatriz sentia no rosto. Beatriz Almeida Carvalho, disse Dona Helena assim que ficaram sozinhas. Não era uma pergunta, era uma afirmação. Beatriz fechou os olhos e suspirou profundamente. Depois de 3 anos mantendo aquela farsa, ouvir seu nome completo soou como uma libertação e uma condenação ao mesmo tempo. Por favor, Dona Helena. Filha, o que você está fazendo? Perguntou a idosa, sua voz carregada de preocupação genuína. Eu conheci seus pais. Eles eram pessoas maravilhosas. Se pudessem ver você sendo tratada daquela forma, eles entenderiam, respondeu Beatriz, ainda olhando para o mar. Eu precisava saber se era possível ser amada
por quem eu realmente sou, não pelo que tenho. E descobriu? Beatriz riu amargamente. Descobri que o homem que me salvou há 3 anos morreu. Ou talvez nunca tenha existido realmente. Dona Helena segurou suas mãos com carinho. Você sabe que não pode continuar assim para sempre. Eu sei, mas ainda tenho esperança de que ele volte a ser quem era. Querida, algumas mudanças são irreversíveis. O poder e o dinheiro revelam o verdadeiro caráter das pessoas, não o criam. As duas ficaram em silêncio por alguns momentos, observando as luzes da cidade refletidas na água escura da baía. Preciso voltar, disse Beatriz finalmente. Ele vai ficar irritado se eu demorar muito. Você não precisa aturar isso, filha. Você é... Por favor, interrompeu Beatriz, olhando diretamente nos olhos da mulher mais velha. Só mais um pouco. Preciso ter certeza absoluta antes de tomar qualquer decisão. Dona Helena assentiu com tristeza. Está bem, mas saiba que você sempre terá meu apoio, independente do que decidir. Quando voltaram à mesa, Marcelo estava contando uma história sobre como havia conseguido um contrato importante, exagerando detalhes para impressionar os outros homens. Ah, aí estão vocês, disse ele, sem se levantar para puxar a cadeira de Beatriz. Estávamos falando sobre negócios, coisas que não interessam muito às mulheres, não é mesmo? Pelo contrário, respondeu Dona Helena, voltando para sua mesa. Às vezes as mulheres entendem muito mais de negócios do que imaginamos. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora, continuando. O jantar prosseguiu com Marcelo, tentando impressionar constantemente os outros empresários. Ele falava sobre seus planos de expansão, sobre os clientes importantes que havia conquistado, sobre a empresa dos sonhos que pretendia abrir no futuro. Tudo isso enquanto, ocasionalmente, lançava comentários desagradáveis sobre Beatriz, como se ela fosse um projeto inacabado. Ainda bem que ela é bonita, disse ele em tom de brincadeira, quando ela derrubou um pouco de vinho na toalha. Porque elegante ela ainda não é. Os outros homens riram por educação, mas Beatriz notou o desconforto genuíno em seus olhares. Roberto Silva, em particular, parecia cada vez mais irritado com o comportamento de Marcelo. Durante o prato principal, o celular de Beatriz começou a vibrar insistentemente. Ela tentou ignorar, mas as chamadas continuavam chegando. Desculpem, murmurou ela, verificando discretamente a tela. Eram 5 chamadas perdidas de Cristiano Moraes, seu braço direito e vice-presidente executivo do conglomerado. Ele só a incomodava em situações realmente urgentes. Quem está ligando a essa hora? Perguntou Marcelo irritado. Espero que não seja sua família pedindo dinheiro emprestado de novo. Beatriz sentiu o sangue ferver. Sua família nunca havia pedido dinheiro emprestado. Na verdade, era ela quem sustentava discretamente vários projetos sociais e ajudava financeiramente diversas pessoas necessitadas. Deve ser engano, respondeu ela, guardando o telefone. Mas o celular voltou a tocar insistentemente. Pelo amor de Deus, atende logo essa coisa, resmungou Marcelo. O desliga de vez. Beatriz olhou para a tela mais uma vez. Agora eram mensagens urgentes. Uma delas dizia: fusão com empresa alemã precisa de aprovação até meia-noite. Alemães exigem falar com você pessoalmente. Seu coração disparou. Era um negócio de quase 2 bilhões de reais que vinha sendo negociado há meses. Se ela não tomasse uma decisão naquela noite, perderia a oportunidade e centenas de empregos estariam em risco. Com licença, disse ela se levantando. Preciso atender essa ligação. Não acredito, suspirou Marcelo dramaticamente para os outros homens. Ela não consegue nem desligar um telefone durante um jantar importante. É o tipo de coisa que eu preciso ensinar a ela constantemente. Beatriz se afastou da mesa e atendeu a ligação num canto mais reservado do salão. Cristiano, fala rápido. Dona Beatriz, graças a Deus. Os alemães estão em Brasília e exigem uma resposta até meia-noite sobre a fusão. Precisam de uma videoconferência com a senhora agora. Agora é impossível.
Estou num compromisso. Eu sei onde a senhora está, interrompeu ele. Mandei um notebook para o clube. O Hans Müller está dentro do carro aqui fora, disfarçado de motorista. Podemos fazer a reunião no escritório privado do clube. Beatriz olhou para a mesa onde Marcelo gesticulava animadamente, provavelmente contando outra história sobre suas supostas conquistas profissionais. 10 minutos, disse ela. E mandem alguém avisar o Fernando para preparar os documentos da conta número 7. Já está tudo preparado, senhora. Ela desligou e voltou à mesa, forçando um sorriso. Desculpem a interrupção. Era só uma prima querendo conversar. Prima? Perguntou Marcelo com desconfiança. Que prima? Você nunca me falou de nenhuma prima. É prima distante, improvisou ela. Do interior. Ah, claro. O pessoal do interior não tem noção de horário mesmo, comentou ele de forma pejorativa. Beatriz se controlou para não responder. Olhou discretamente ao redor e viu um homem alto de terno escuro se aproximando. Era Hans Müller, seu assistente alemão, disfarçado perfeitamente de segurança do clube. Senhora, disse ele em português com um sotaque bem disfarçado. A diretoria precisa da senhora no escritório privado. É sobre aquele assunto urgente. Marcelo olhou confuso. Que diretoria? Que escritório privado? Deve ser engano, disse Beatriz rapidamente. Eu não tenho nada a ver com diretoria nenhuma. Hans percebeu a situação e improvisou brilhantemente. Desculpe, senhora. Me confundi. Era para a mesa ao lado. Ele se afastou, mas fez um sinal discreto, indicando o corredor que levava ao escritório privado do clube. Que estranho, murmurou Roberto Silva. Aquele homem me pareceu familiar. Beatriz sentiu o coração acelerar. Roberto Silva era diretor de uma empresa multinacional e provavelmente já havia se encontrado com Hans em alguma reunião internacional. Todos os alemães são parecidos, comentou Marcelo ignorantemente. Altos, loiros, sérios, são clones uns dos outros. A ignorância de Marcelo às vezes funcionava como proteção para ela, Beatriz pensou amargamente. Preciso ir ao banheiro, disse ela se levantando novamente. De novo? Reclamou Marcelo. Você está muito agitada hoje. Toma algum calmante quando chegar em casa. Beatriz caminhou em direção ao banheiro, mas desviou pelo corredor lateral que levava ao escritório privado do clube. Era uma sala luxuosa que ficava à disposição dos sócios para reuniões discretas ou chamadas importantes. Hans já estava lá, junto com Cristiano, que havia chegado com uma maleta cheia de documentos. Dona Beatriz, obrigado por conseguir um tempo, disse Cristiano. A situação está crítica. Quantos empregos estão em jogo? 3.500 diretos, senhora, e cerca de 10.000 indiretos se considerarmos os fornecedores. Beatriz suspirou profundamente. Não era apenas uma questão empresarial. Eram famílias que dependiam daquelas decisões. Conectem com os alemães. A videoconferência durou exatos 8 minutos. Beatriz analisou números, fez perguntas técnicas e negociou cláusulas com a precisão de quem havia construído um império empresarial do zero. Quando finalmente assinou os documentos digitalmente, havia salvado milhares de empregos e fechado o maior negócio internacional do ano. Perfeito, dona Beatriz, disse Hans voltando ao alemão. Os acionistas ficarão muito satisfeitos. Ótimo trabalho, senhora, completou Cristiano. A fusão será anunciada oficialmente amanhã. E agora sumam daqui antes que alguém desconfie, disse ela, já voltando ao português informal que usava em casa. Quando voltou à mesa, havia se passado quase 15 minutos. Marcelo estava visivelmente irritado. Onde você estava? Perguntou ele rispidamente. O banheiro feminino fica do outro lado. Me perdi, respondeu ela simplesmente. Perdeu? Neste clube? É pequeno demais para alguém se perder. Eduardo Santos interveio diplomaticamente. Acontece com todos nós, Marcelo. Estes clubes antigos têm corredores confusos. Não tem desculpa, insistiu Marcelo. Ela me deixou falando sozinho aqui. Na verdade, Beatriz notou que ele havia estado falando sozinho por escolha própria. Os outros homens pareciam mais interessados em conversar entre si do que ouvir suas histórias repetitivas sobre sucessos profissionais. O celular dela voltou a vibrar. Desta vez era uma mensagem de parabéns de alguns conselheiros europeus sobre a fusão bem-sucedida.
A notícia já estava circulando nos meios empresariais internacionais. De novo esse telefone, reclamou Marcelo. Que família irritante você tem. Carlos Mendonça, que havia ficado calado durante quase todo o jantar, finalmente falou. Marcelo, você não acha que está sendo um pouco controlador demais? Controlador? Riu Marcelo. Vocês não conhecem mulher. Dê liberdade demais e elas fazem besteira. É preciso saber dosar. Roberto Silva colocou o garfo no prato com mais força do que necessário. Acho que não concordo com essa visão. Ah, Roberto, você sempre foi muito liberal, disse Marcelo condescendentemente. Mas quando você se casar de novo, vai entender. Mulher precisa de pulso firme. Beatriz observava tudo aquilo como se estivesse assistindo a um filme sobre a vida de outra pessoa. Como tinha chegado àquele ponto? Como havia permitido que o homem que amava a tratasse daquela forma, na frente de outras pessoas? Vocês querem sobremesa? Perguntou o garçom, aparecendo na hora certa para quebrar a tensão. Ela não vai querer, respondeu Marcelo antes que alguém pudesse falar. Está tentando emagrecer. Precisa ficar em forma para me acompanhar nesses eventos. Beatriz não estava tentando emagrecer. Na verdade, havia perdido peso naturalmente devido ao estresse constante de viver aquela farsa. Eu gostaria de ver o cardápio de sobremesas, disse ela, surpreendendo a todos. Marcelo a olhou com irritação. Beatriz, você sabe que doces não fazem bem. Uma sobremesa não vai me matar, respondeu ela, sentindo uma pequena chama de rebeldia. Não insista, disse ele, baixando a voz, mas mantendo o tom autoritário. Estamos numa mesa com pessoas importantes. E eu não sou importante? Perguntou ela, antes de conseguir se controlar. O silêncio foi total. Todos olharam para ela com surpresa. Era a primeira vez que questionava algo publicamente. Claro que você é importante, disse Marcelo, forçando um sorriso. Mas você sabe o que eu quis dizer. Na verdade, não sei, respondeu ela, sentindo algo despertar dentro de si. Explica para mim. Eduardo Santos pigarreou desconfortavelmente. Carlos Mendonça tomou um gole de vinho. Roberto Silva observava a cena com atenção crescente. Beatriz, vamos conversar sobre isso em casa, disse Marcelo, claramente tentando encerrar o assunto. Por que não agora? Insistiu ela. Afinal, você disse que posso aprender os modos da sociedade observando como vocês se comportam. A ironia na voz dela não passou despercebida pelos outros homens da mesa. Marcelo percebeu que estava perdendo o controle da situação. Você está sendo dramática, disse ele, tentando rir da situação. É o jeito feminino de chamar a atenção. Dona Helena, que havia retornado à sua mesa há alguns minutos, levantou-se novamente e se aproximou. Com licença, senhores. Posso tomar emprestado a encantadora jovem por mais um momento? Antes que Marcelo pudesse protestar, Beatriz se levantou decidida. Claro, dona Helena. Aonde vocês vão? Perguntou Marcelo, irritado. Conversa de mulher, respondeu dona Helena, com um sorriso que não chegou aos olhos. Coisas que não interessam aos homens, como o senhor mesmo disse. As duas se afastaram novamente, desta vez em direção ao bar do clube, que estava mais vazio naquele horário. Está se sentindo melhor? Perguntou dona Helena assim que se acomodaram. Estou começando a ver as coisas com mais clareza, respondeu Beatriz. É um processo doloroso, não é? Descobrir que a pessoa que amamos não é quem pensávamos que era. O pior é que eu tenho certeza de que ele já foi diferente. Ou, pelo menos, eu acreditei que fosse. Dona Helena pediu 2 chás para o bartender e se virou para Beatriz com uma expressão maternal. Posso te contar uma história? Beatriz assentiu. Conheci seu pai quando você tinha uns 15 anos. Era numa reunião beneficente aqui no clube. Ele me disse uma coisa que nunca esqueci. Helena, estou criando minha filha para ser independente e forte, porque o dia que ela precisar escolher entre ser respeitada e ser amada, quero que ela saiba que pode ter os dois. Os olhos de Beatriz se encheram de lágrimas. Ele disse isso mesmo, palavra por palavra. E disse mais, que a mulher que se contenta com migalhas de afeto nunca conhecerá o banquete do amor verdadeiro. As duas ficaram em silêncio enquanto o bartender servia os chás.
Você sabe que ele teria orgulho da mulher que você se tornou, não é? Continuou Dona Helena. Do império que construiu, da forma como cuida dos funcionários, dos projetos sociais que financia. Mas não teria orgulho de como estou me deixando tratar agora. Talvez entendesse. Amor nos faz fazer coisas irracionais às vezes, mas também nos ensina lições valiosas. Beatriz tomou um gole do chá, sentindo o líquido quente acalmar sua garganta contraída. Que lição eu deveria aprender com isso? Que você não pode salvar alguém que não quer ser salvo, e que não pode amar alguém esperando que se torne quem você gostaria que fosse. Do outro lado do salão, Beatriz via Marcelo gesticulando animadamente para os outros homens. Provavelmente estava reclamando dela ou inventando alguma desculpa para seu comportamento inadequado. Preciso voltar, disse ela terminando o chá. Mas obrigada pela conversa e pela história sobre meu pai. Lembre-se, querida, você sempre foi suficiente. É o mundo ao seu redor que precisa se ajustar aos seus padrões, não o contrário. Quando Beatriz voltou à mesa, encontrou uma cena que a deixou perplexa. Marcelo estava mostrando aos outros homens algumas fotos em seu celular. Essa aqui é de quando ela ainda morava naquele apartamentinho em Copacabana, dizia ele, rindo. Vejam a cozinha minúscula. Beatriz congelou. Ele estava mostrando fotos íntimas do apartamento onde viveram juntos durante os primeiros anos, expondo sua suposta pobreza passada como se fosse uma piada. E essa é ela no ônibus, continuou ele. Podem acreditar, minha esposa no transporte público. Roberto Silva retirou os óculos e limpou as lentes lentamente, um sinal claro de desconforto. Eduardo Santos olhava para o próprio prato. Carlos Mendonça balançava a cabeça discretamente. Marcelo, disse Eduardo finalmente, talvez seja melhor guardar essas fotos. Por quê? Riu Marcelo. É engraçado ver como as pessoas mudam de vida. Agora ela tem motorista particular, apartamento de cobertura. Motorista particular? Perguntou Roberto confuso. Mas você não disse que ela estava aprendendo os modos da alta sociedade? Marcelo percebeu que havia se contradito e tentou consertar rapidamente. Bem, motorista particular é força de expressão. É só que agora eu a levo nos lugares ao invés de ela usar ônibus, mas o estrago estava feito. Os homens trocavam olhares de desconfiança. Beatriz se aproximou da mesa lentamente, ouvindo cada palavra. Ah, aí está você, disse Marcelo, guardando rapidamente o celular. Estava contando para os amigos como nossa vida melhorou depois que nos casamos. Entendi, respondeu ela voltando a se sentar. E o que exatamente melhorou? A pergunta pegou Marcelo desprevenido. Bem, tudo. Nossa situação financeira, nosso círculo social. Nossa situação financeira melhorou? Insistiu ela. Como assim? Marcelo começou a suar. Ele havia acabado de contar aos outros homens que sustentava uma esposa anteriormente pobre, mas agora ela o questionava na frente deles. Você sabe o que eu quis dizer, murmurou ele. Na verdade, não sei. Pode explicar melhor? Eduardo Santos percebeu a tensão crescente e tentou mudar de assunto. Que tal pedirmos a conta? Está ficando tarde. Ótima ideia, concordou Roberto rapidamente. Mas Beatriz não estava disposta a deixar passar. Marcelo, você disse que nossa situação financeira melhorou, mas nós temos contas separadas. Como minha situação financeira afetaria a nossa? O silêncio que se seguiu foi ainda mais constrangedor que os anteriores. Marcelo olhava desesperadamente para os outros homens, buscando apoio, mas encontrava apenas expressões de desconforto. Beatriz, por favor, sussurrou ele, não faça isso aqui. Fazer o quê? Perguntar sobre nossas finanças? Mas você mesmo disse que melhoraram. Carlos Mendonça se levantou educadamente. Acho melhor deixarmos vocês conversarem em privado. Não, por favor, disse Beatriz, surpreendendo a todos. Fiquem. Afinal, meu marido adora falar sobre nossa vida pessoal em público. A situação estava se tornando insustentável. Marcelo se levantou abruptamente. Vamos embora. Agora. Por que a pressa? Perguntou ela, permanecendo sentada. Você não queria me ensinar os modos da alta sociedade?
Estou aprendendo muito observando como um cavalheiro trata sua esposa em público. O sarcasmo na voz dela era inconfundível. Roberto Silva e Eduardo Santos se entreolharam, claramente impressionados com a mudança de postura dela. Beatriz, disse Marcelo, tentando soar autoritário, mas conseguindo apenas parecer desesperado. Nesse momento, um homem elegante de aproximadamente 50 anos entrou no salão. Era Augusto Ferreira, presidente do Banco Internacional do Brasil e um dos homens mais poderosos do país. Ele cumprimentou algumas pessoas pelo caminho, mas parou ao ver Beatriz. Seus olhares se cruzaram por um instante. Augusto fez um movimento quase imperceptível com a cabeça, como se perguntasse se ela estava bem. Beatriz respondeu com um sorriso forçado e um aceno discreto. Quem é aquele homem? Perguntou Marcelo, notando a interação. Não faço ideia, respondeu ela rapidamente, mas Augusto já estava se aproximando da mesa. Boa noite, senhores, disse ele educadamente. Espero não estar interrompendo. Marcelo quase saltou da cadeira. Senhor Augusto Ferreira, que honra inesperada, gaguejou ele. Sou Marcelo Costa, diretor regional da Martins Equipamentos. Augusto apertou sua mão brevemente, mas seus olhos voltaram para Beatriz. Senhora, disse ele fazendo uma reverência que deixou todos intrigados. Espero que esteja passando uma noite agradável. Muito agradável, obrigada, respondeu ela, mantendo o tom casual. Ótimo, disse Augusto, mas havia algo em seu olhar que sugeria preocupação. Se precisar de qualquer coisa, estarei na mesa do canto. Ele se afastou, deixando uma atmosfera de confusão. Como um homem como Augusto Ferreira conhece você? Perguntou Marcelo assim que o banqueiro saiu de alcance. Deve ter me confundido com outra pessoa, respondeu Beatriz. Confundido? Questionou Roberto Silva. Ele cumprimentou você, especificamente. Talvez me tenha visto em algum evento com você, improvisou ela. Mas a explicação não convenceu ninguém. Carlos Mendonça pigarreou pensativamente. Estranho. Augusto Ferreira não costuma cumprimentar pessoas que não conhece bem. É famoso por sua memória excepcional para rostos e nomes. Marcelo estava visivelmente perturbado. Primeiro Dona Helena, depois o garçom que se curvou agora a Augusto Ferreira. Muitas coincidências para uma noite. Acho que vocês estão lendo demais nas coisas, disse ele, tentando recuperar o controle. Gente importante sempre cumprimenta todo mundo nos eventos. Faz parte da educação. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. O celular de Beatriz vibrou novamente. Desta vez era uma mensagem de parabéns do próprio Augusto Ferreira sobre a fusão alemã. A mensagem dizia: parabéns pelo brilhante negócio com os alemães. O Brasil fica mais forte com líderes como você. Ela olhou discretamente para a mesa do canto e viu Augusto observando-a com um sorriso preocupado. Era claro que ele havia percebido a situação constrangedora e estava tentando entender o que estava acontecendo. Mais uma ligação perdida? Perguntou Marcelo irritado. Só uma mensagem de parabéns, respondeu ela sem pensar. Parabéns pelo quê? Beatriz percebeu o erro imediatamente. Pelo nosso aniversário de casamento que está chegando. Nosso aniversário é só daqui a 4 meses, disse Marcelo desconfiado. As pessoas se confundem com datas, explicou ela rapidamente. Mas agora todos da mesa estavam prestando atenção na conversa. A história estava ficando cada vez mais inconsistente. Eduardo Santos decidiu intervir novamente. Que tal realmente pedirmos a conta? Todos temos compromissos cedo amanhã. Boa ideia, concordou Beatriz, aliviada. Marcelo chamou o garçom e pediu a conta. Quando o homem trouxe a comanda, Beatriz notou que ele a entregou diretamente a ela, não a Marcelo. A conta é da senhora, disse o garçom respeitosamente. Marcelo arrancou o papel das mãos dela. É comigo, disse ele bruscamente. Minha esposa não cuida dessas coisas. O garçom pareceu confuso, mas não disse nada. Marcelo olhou o valor e empalideceu ligeiramente. O jantar custara quase R$2.000, mais do que ele ganhava em uma semana. Deve ter algum erro, murmurou ele.
Posso verificar, senhor, ofereceu o garçom. Não precisa, interveio Beatriz rapidamente, tirando um cartão da bolsa. Eu pago. Não, disse Marcelo alto demais, chamando a atenção das outras mesas. Eu pago. Sou eu que sustento esta família. Ele tirou seu próprio cartão, mas suas mãos tremiam ligeiramente. Era óbvio que aquela quantia comprometeria seriamente suas finanças. Marcelo, deixa que eu pago dessa vez, insistiu Beatriz, sentindo pena dele. Eu disse que não, repetiu ele, ainda mais alto. A cena estava chamando a atenção de todo o salão. Dona Helena olhava preocupada de sua mesa. Augusto Ferreira havia parado de comer e observava tudo com atenção. Está bem, cedeu Beatriz, guardando seu cartão. Marcelo pagou a conta com visível constrangimento. Quando o garçom voltou com a máquina de cartão, ele digitou a senha com os dedos trêmulos. Approved, disse a máquina. Todos suspiraram discretamente de alívio. Vamos embora, disse Marcelo, se levantando rapidamente. Foi um prazer conhecer sua esposa, disse Eduardo Santos, beijando a mão de Beatriz. Espero que nos encontremos novamente em breve. O prazer foi meu, respondeu ela sinceramente. Roberto Silva e Carlos Mendonça também se despediram educadamente, mas Beatriz notou que eles evitaram olhar diretamente para Marcelo. Enquanto se dirigiam para a saída, Beatriz viu Dona Helena se aproximar. Querida, foi um prazer revê-la, disse a idosa, beijando seu rosto. Espero que nossa próxima conversa seja ainda mais esclarecedora. Tenho certeza de que será, respondeu Beatriz, compreendendo a mensagem subliminar. Marcelo apenas acenou rapidamente, claramente querendo sair dali o quanto antes. No estacionamento ele explodia de raiva. Que noite desastrosa! Resmungou enquanto esperavam o manobrista trazer o carro. Você me envergonhou na frente de pessoas importantes. Eu te envergonhei? Perguntou Beatriz, incrédula. Questionando tudo o que eu falava, contradizendo, chamando a atenção. Não é assim que uma esposa deve se comportar. E como uma esposa deve se comportar, Marcelo? Calada, apoiando o marido, não criando situações constrangedoras. O manobrista chegou com o carro nesse momento, interrompendo a discussão. Era um BMW seminovo que Marcelo havia comprado após a promoção, esticando suas finanças ao máximo para manter as aparências. Durante o trajeto para casa, o silêncio foi quase palpável. Beatriz olhava pela janela, observando as luzes da cidade passar. Marcelo dirigia tenso, claramente ainda irritado com os eventos da noite. Aquela mulher Helena estava estranha, comentou ele finalmente. Pareceu que conhecia você de algum lugar. Deve ter me confundido com alguém. E aquele Augusto Ferreira também, muito estranho. Gente importante cumprimenta todo mundo, você mesmo disse. Mas não daquele jeito. Ele te cumprimentou como se você fosse alguém especial. Beatriz não respondeu. Estava cansada de inventar desculpas, cansada de fingir ser alguém que não era, cansada de ser tratada como um objeto decorativo. E outra coisa, continuou Marcelo, você estava muito alterada hoje, questionando tudo, se metendo em conversas. Me metendo em conversas? Era um jantar, Marcelo. As pessoas conversam em jantares. Você sabe o que eu quis dizer. Lugar de esposa é apoiar o marido, não criar problemas. Que problemas eu criei? Aquela história toda sobre a conta, sobre nossa situação financeira. Você quase me fez passar vergonha. Quase? Marcelo percebia a ironia na voz dela, mas escolheu ignorar. Amanhã tenho uma reunião importante com um cliente novo. Não posso ficar com a cabeça ocupada com essas besteiras. Que besteiras? Essas suas crises existenciais. Toda mulher passa por isso de vez em quando. É fase. Beatriz virou-se para olhá-lo pela primeira vez durante a viagem. Crise existencial? É óbvio. Você está se sentindo insegura porque ainda não se adaptou completamente ao nosso novo padrão de vida. É natural, mas vai passar. Que novo padrão de vida, Marcelo? O padrão de vida que conquistei com meu trabalho. Clube, jantares importantes, networking, coisas que você não estava acostumada antes de me conhecer. Beatriz respirou fundo, tentando manter a calma. E você acha que eu deveria ser grata por isso? Claro, qualquer mulher ficaria grata.
Tirei você de um apartamento minúsculo e trouxe para uma cobertura. Apresentei você para pessoas importantes. Te dei acesso a um mundo que você nunca imaginara conhecer. Entendi. Então para de criar problema e aproveita. Muitas mulheres sonhariam em estar no seu lugar. Eles haviam chegado ao edifício onde moravam. Era um prédio luxuoso em Ipanema, com vista para o mar. Marcelo havia escolhido aquele apartamento especificamente para impressionar colegas e clientes. No elevador, Beatriz observou seu reflexo no espelho. A mulher que olhava de volta parecia cansada, tristonha, muito diferente da pessoa determinada e confiante que ela costumava ser nos negócios. Vou tomar um banho, disse ela assim que entraram no apartamento. Boa ideia. E amanhã vamos conversar sobre seu comportamento hoje. Preciso te explicar algumas coisas sobre como se portar nesse tipo de ambiente. Beatriz parou na porta do quarto. Meu comportamento? Beatriz, não começa de novo. Você sabe que errou hoje. Aceita que eu te ajude a melhorar. Ela o olhou por um longo momento, como se o estivesse vendo pela primeira vez. Boa noite, Marcelo. No chuveiro, ela finalmente permitiu que as lágrimas caíssem. Não eram lágrimas de tristeza exatamente, mas de clareza. A noite havia sido reveladora de várias formas. Enquanto a água quente escorria pelo rosto, ela pensou na história que Dona Helena contara sobre seu pai. O dia que ela precisar escolher entre ser respeitada e ser amada, quero que ela saiba que pode ter os dois. Será que ainda era possível? Depois de tudo que havia passado, seria possível encontrar alguém que a amasse e respeitasse ao mesmo tempo? Quando saiu do banheiro, Marcelo já estava dormindo. Ela se deitou cuidadosamente para não acordá-lo e ficou olhando para o teto por horas. Pela primeira vez em meses, começou a pensar seriamente em acabar com aquela farsa. Não por raiva ou mágoa, mas por amor próprio. Ela merecia mais do que migalhas de afeto e desrespeito constante. Mas ainda havia uma parte dela que esperava que Marcelo voltasse a ser o homem que a salvara 3 anos antes. O homem corajoso, gentil e carinhoso que ela conhecera. Seria possível que esse homem ainda existisse em algum lugar dentro dele? Na manhã seguinte, Marcelo acordou cedo para sua reunião importante. Beatriz fingiu estar dormindo enquanto ele se arrumava. Hoje à noite conversamos sobre ontem, disse ele antes de sair. E no fim de semana vamos a uma festa na casa do diretor da empresa. Quero que você se comporte adequadamente dessa vez. Depois que ele saiu, Beatriz permaneceu na cama por mais algumas horas, perdida em pensamentos. O celular tocou várias vezes, mas ela ignorou. Provavelmente, eram questões urgentes da empresa que precisavam de sua atenção, mas pela primeira vez em anos ela não tinha vontade de trabalhar. Quando finalmente se levantou, encontrou 17 chamadas perdidas e 43 mensagens de texto. Algumas eram de Cristiano, outras de diretores de suas subsidiárias, algumas de parceiros internacionais parabenizando-a pela fusão alemã. Mas uma mensagem chamou sua atenção. Era de Dona Helena. Querida, se quiser conversar, estou sempre disponível. Seu pai diria que é hora de parar de se esconder. Beatriz sorriu pela primeira vez em dias. Dona Helena estava certa. Estava na hora de parar de se esconder. Ligou para Cristiano. Dona Beatriz, que alívio ouvir sua voz, disse ele. Precisamos confirmar a estratégia para o lançamento da nova linha de produtos. Cristiano, preciso de você para uma missão especial. Claro, senhora. O que precisa? Quero que você investigue discretamente tudo sobre Marcelo Costa. Histórico, profissional, financeiro, pessoal. Tudo. Houve uma pausa do outro lado da linha. Posso perguntar por quê, senhora? Porque talvez seja a hora de algumas verdades virem à tona. Entendi. Quanto tempo tenho? Quero o relatório completo até sexta-feira. E Cristiano, seja minucioso. Quero saber até os menores detalhes. Pode deixar comigo, Dona Beatriz. Ela desligou e foi fazer café. Pela primeira vez em meses, sentia-se no controle de sua própria vida novamente. Durante os dias seguintes, Marcelo mal conversou com ela. Estava focado em sua reunião importante e nos preparativos para a festa do fim de semana.
Ocasionalmente fazia comentários sobre como ela deveria se vestir e se comportar no evento. Lembra, nada muito chamativo, dizia ele. E não contradiga nada que eu disser, mesmo que discorde. Essas pessoas são importantes para minha carreira. Beatriz apenas concordava, mas por dentro estava planejando algo muito diferente. Na quinta-feira, recebeu o relatório de Cristiano. Era ainda mais completo do que ela esperava. E muito mais perturbador. Marcelo não era apenas controlador e desrespeitoso. Havia evidências de que ele estava tendo um caso extraconjugal com Patrícia Mendes, uma colega de trabalho 15 anos mais nova. As investigações mostraram encontros frequentes em hotéis, mensagens comprometedoras e até mesmo conversas onde ele se gabava de ter uma esposa ingênua que sustentava seu padrão de vida. Mais chocante ainda, Marcelo sabia muito mais sobre sua verdadeira identidade do que fingia. Havia contratos e documentos que comprovavam que ele descobrira quem ela era alguns meses após o casamento. E, ao invés de confrontá-la, decidira se aproveitar da situação. Beatriz fechou o relatório, sentindo uma mistura de raiva e tristeza. O homem que ela amava não apenas a desrespeitava publicamente, como também a traía e se aproveitava de sua generosidade deliberadamente. Na sexta-feira à noite, Marcelo chegou em casa animado com a perspectiva da festa. A reunião foi um sucesso, anunciou ele. Fechei um contrato importante. Isso vai abrir muitas portas para mim. Que bom, respondeu ela, sem levantar os olhos do livro que fingia estar lendo. Amanhã à noite vai ser fundamental para meu networking. O diretor da empresa vai estar lá, junto com vários investidores. É a chance de mostrar que mereço uma promoção. Entendi. Por isso preciso que você esteja perfeita. Vestido elegante, mas não chamativo, comportamento exemplar e, principalmente, deixa eu falar. Você só fala quando perguntarem algo diretamente para você. Beatriz finalmente olhou para ele. Marcelo, posso te perguntar uma coisa? Claro. Você me ama? A pergunta o pegou completamente desprevenido. Que pergunta é essa? Claro que te amo. Por quê? Como assim, por quê? Porque você me ama. O que há em mim que despertou seu amor? Marcelo pareceu confuso, como se nunca tivesse pensado naquilo antes. Bem, você é bonita, carinhosa, uma boa esposa. Mais alguma coisa? Você me apoia, não é interesseira como outras mulheres. Por que está perguntando isso? Só curiosidade, mas a resposta dela confirmou o que ela já suspeitava. Marcelo não a amava realmente. Amava a ideia de ter uma esposa submissa e conveniente, e talvez, no fundo, amasse o conforto financeiro que ela proporcionava, mesmo sem admitir que sabia de onde vinha o dinheiro. Vou escolher o vestido para amanhã, disse ela, se levantando. Ótimo, lembra, elegante, mas discreto. Beatriz foi até o closet e escolheu um vestido que Marcelo nunca havia visto. Era uma peça de alta costura, criada especialmente para ela por um designer italiano. Custara R$50 mil e era adequado para os eventos mais exclusivos do mundo. Era hora de mostrar a Marcelo quem ela realmente era. A festa seria no sábado à noite, na mansão do diretor da empresa em Barra da Tijuca. Era uma celebração pelos resultados excepcionais do trimestre e reuniria os principais executivos e investidores do setor. Marcelo acordou animado naquele sábado. Passou o dia se arrumando, escolhendo o melhor terno, o relógio mais caro, que Beatriz havia dado de presente no aniversário dele, a gravata mais elegante. Hoje é um dia importante para nosso futuro, disse ele enquanto se barbeava. Se tudo correr bem, posso conseguir a promoção para diretor executivo. E seria importante para você? Seria uma mudança total de vida. Salário 3 vezes maior, carro da empresa, acesso aos círculos mais exclusivos. E o que mudaria para mim? Marcelo parou de passar a espuma no rosto e olhou para ela pelo espelho. Como assim? Se você fosse promovido, o que mudaria na minha vida? Ora, você seria esposa de um diretor executivo. Teria acesso a lugares ainda mais exclusivos, conheceria pessoas ainda mais importantes. Mas e eu, como pessoa? O que mudaria em mim?
Beatriz, você está filosofando demais. É simples. Quanto mais alto eu subir, melhor fica a nossa vida. Nossa vida ou sua vida? É a mesma coisa, não é? Beatriz percebeu que para Marcelo realmente era a mesma coisa. Ele não a via como uma pessoa independente, com desejos e ambições próprias. Para ele, ela era apenas uma extensão de si mesmo. Vou começar a me arrumar, disse ela. Ótimo. Lembra das instruções. Elegante, mas discreta. Beatriz sorriu. Pode deixar. Vou estar exatamente como preciso estar. Ela passou o resto da tarde se preparando com um cuidado especial. Não apenas na aparência, mas mentalmente. Sabia que aquela noite seria definitiva para seu relacionamento com Marcelo. Às 6 da tarde, desceu para a sala usando o vestido italiano, sapatos de grife e joias que haviam pertencido à sua mãe. Estava deslumbrante, mas de uma forma que chamava a atenção pela elegância refinada, não pela ostentação. Marcelo estava verificando e-mails no celular quando ela entrou. Quando levantou os olhos, ficou boquiaberto. Nossa, você está... Onde conseguiu esse vestido? Gostou? Está lindo, mas não é um pouco chamativo demais? Você acha? Bem, é muito elegante. Talvez elegante demais para uma festa de empresa. Marcelo, é uma festa na mansão do diretor, com investidores e executivos importantes. Você não acha que eu deveria estar bem vestida? Ele pareceu dividido entre o orgulho de ter uma esposa tão elegante e o receio de que ela chamasse atenção demais. Está bem, vamos assim mesmo. Mas lembra, deixa eu falar. Claro. O trajeto até Barra da Tijuca foi silencioso. Marcelo dirigia nervoso, ensaiando mentalmente as conversas que pretendia ter. Beatriz observava a paisagem, preparando-se mentalmente para o que estava por vir. A mansão do diretor era realmente impressionante. Jardins manicurados, segurança discreta, manobristas uniformizados. Carros de luxo chegavam constantemente, deixando casais elegantemente vestidos. Lembra, sussurrou Marcelo enquanto entregavam as chaves para o manobrista. Comportamento exemplar. Pode deixar, respondeu ela, ajustando discretamente a pequena gravação que havia escondido na bolsa. O salão principal da mansão estava decorado com flores exóticas e luzes suaves. Uma orquestra tocava música clássica, enquanto garçons circulavam com champanhe e canapés. Marcelo imediatamente se dirigiu para um grupo de executivos, puxando Beatriz pelo braço. Senhores, boa noite, disse ele animadamente. Permitem que eu apresente minha esposa, Beatriz. Os homens cumprimentaram educadamente. Beatriz notou que um deles, José Carlos Miranda, era diretor de uma de suas subsidiárias. Ele a reconheceu imediatamente, mas disfarçou bem. É um prazer conhecê-la, dona Beatriz, disse José Carlos. O prazer é meu, respondeu ela com simplicidade. Marcelo tem muita sorte, comentou o outro executivo. Ah, sou eu que tenho sorte, riu Marcelo. Encontrei uma mulher que me deixa ser o homem da casa, se é que vocês me entendem. Os homens sorriram educadamente, mas José Carlos pareceu desconfortável com o comentário. Marcelo trabalha muito, disse Beatriz diplomaticamente. Eu só tento apoiá-lo. Exato, exclamou Marcelo. Uma esposa que conhece seu lugar, cada vez mais raro nos dias de hoje. O constrangimento no grupo foi visível. José Carlos pigarreou e mudou de assunto. Marcelo, soube que você fechou um contrato importante esta semana. Fechei sim, animou-se Marcelo. Na verdade, foi o maior contrato da minha carreira. Isso me qualifica para posições mais altas na empresa. Enquanto Marcelo se gabava de suas conquistas profissionais, Beatriz observava discretamente o ambiente. Reconhecia várias pessoas, CEOs de empresas parceiras, diretores de bancos com quem fazia negócios, investidores que frequentavam suas reuniões de conselho. Com licença, disse ela educadamente. Vou cumprimentar algumas pessoas. Não se afaste muito, murmurou Marcelo. E lembra, nada de conversa comprometedora. Beatriz caminhou pelo salão, cumprimentando discretamente as pessoas que conhecia. A maioria disfarçava o reconhecimento, respeitando sua privacidade. Mas ela notou os olhares de curiosidade.
O que a presidente do maior conglomerado do país estava fazendo naquela festa como acompanhante? Beatriz? Uma voz feminina a chamou. Ela se virou e viu Ana Paula Mendonça, esposa de um dos diretores financeiros de suas empresas. Ana Paula, que surpresa te ver aqui. Igualmente, respondeu Ana Paula claramente confusa. Não sabia que você frequentava este tipo de evento. Digamos que estou explorando novos círculos sociais. Ana Paula riu, pensando que era uma piada. Mas depois percebeu que Beatriz estava acompanhada. Quem é aquele homem que estava com você? É um conhecido. Ah, bem. Se quiser se juntar à nossa mesa depois, fique à vontade. Seria ótimo conversar sobre aquele projeto de expansão. Beatriz assentiu vagamente e se afastou antes que a conversa se tornasse comprometedora. Quando voltou para o lado de Marcelo, ele estava no meio de uma história sobre como havia conquistado um cliente difícil. E foi aí que mostrei minha experiência e fechei o negócio, concluía ele gesticulando animadamente. Impressionante, comentou José Carlos educadamente. É o que sempre digo, continuou Marcelo. Negócio é coisa de homem. Precisa de pulso firme, determinação. Mulher até pode ajudar nos bastidores, mas na hora da pressão é o homem que resolve. Beatriz sentiu o sangue ferver, mas manteve o rosto neutro. Que interessante, querido, disse ela forçando um sorriso. É verdade, insistiu Marcelo. Olha minha esposa aqui. Ela me dá total apoio em casa, nunca questiona minhas decisões profissionais. É assim que funciona um casamento de verdade. Os outros homens se entreolharam desconfortavelmente. José Carlos parecia especialmente incomodado, sabendo exatamente quem era Beatriz. Marcelo, disse um deles, tentando mudar de assunto. Você conhece o trabalho da presidente do Grupo Almeida? Ah, essa mulher misteriosa, riu Marcelo. Dizem que ela é muito competente, mas eu tenho minhas dúvidas. Aposto que tem uma equipe de homens brilhantes fazendo todo o trabalho real. O silêncio que se seguiu foi constrangedor. José Carlos olhava fixamente para seu copo de champanhe, claramente tentando se controlar. Na verdade, disse outro executivo cuidadosamente, ela tem reputação de ser extremamente inteligente e decidida. Propaganda, descartou Marcelo. Mídia gosta de criar essas histórias de mulher poderosa, mas a realidade é sempre diferente. Beatriz sentiu que havia chegado o momento. Já havia ouvido o suficiente. Marcelo, posso falar com você em particular? Agora não, querida. Estamos tendo uma conversa importante sobre negócios. É exatamente sobre isso que quero falar. Beatriz, por favor, você não entende dessas coisas. José Carlos não aguentou mais. Marcelo, talvez você devesse ouvir sua esposa. Por que eu deveria ouvir minha esposa sobre negócios? Riu Marcelo. Ela é adorável, mas não tem a menor noção sobre o mundo corporativo. Foi a gota d'água. Beatriz respirou fundo e tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Senhores, disse ela, mudando completamente sua postura. Preciso esclarecer algumas coisas. Beatriz, disse Marcelo irritado. Não é hora para você falar. Na verdade, Marcelo, é exatamente a hora certa, respondeu ela, olhando diretamente nos olhos dele. Por que vocês estão falando sobre mim sem saber? Como assim? Perguntou um dos executivos. Eu sou Beatriz Almeida Carvalho, disse ela claramente. Presidente e fundadora do Grupo Almeida, a mulher misteriosa de quem vocês estavam falando. O silêncio foi absoluto. Marcelo ficou pálido. Isso é uma piada, né? Gaguejou ele. Não é piada, Marcelo, e José Carlos pode confirmar, disse ela se virando para o diretor. Não é verdade, José Carlos? José Carlos assentiu lentamente. É verdade. Dona Beatriz é minha chefe há 5 anos. Marcelo olhou de um para o outro como se fosse uma pegadinha. Isso é impossível. Beatriz, para com essa brincadeira idiota. Não é brincadeira, respondeu ela calmamente. Sou presidente de um conglomerado que emprega 43 mil pessoas em 12 países. Mas você morava naquele apartamento pequeno. Pegava ônibus. Porque eu escolhi viver assim. Para conhecer o amor verdadeiro, não alguém interessado no meu dinheiro.
Marcelo balançava a cabeça, ainda não conseguindo processar a informação. Você está mentindo. É impossível. Eu te conheço há 3 anos. Você conhece a persona que eu criei, Marcelo. A mulher simples que eu fingi ser para testar se você me amaria pela pessoa que sou, não pelo que tenho. Os outros executivos observavam a cena fascinados e chocados. E qual foi o resultado do teste? Perguntou José Carlos gentilmente. Beatriz olhou para Marcelo com uma mistura de tristeza e decepção. O resultado foi que o homem corajoso e gentil que me salvou há 3 anos se transformou em alguém que me desrespeita publicamente, que tem opiniões desprezíveis sobre mulheres e que... Ela fez uma pausa. Que me trai com uma colega de trabalho. Marcelo empalideceu ainda mais. Como você... De onde você tirou isso? Eu sei de muitas coisas, Marcelo, coisas. Inclusive que você descobriu quem eu era há mais de 1 ano e decidiu se aproveitar da situação ao invés de ser honesto comigo. A acusação caiu como uma bomba. Marcelo olhava desesperadamente para os outros homens, buscando apoio, mas encontrava apenas expressões de choque e desaprovação. Beatriz, eu posso explicar. Pode explicar o quê? Como descobriu minha identidade através dos documentos que acidentalmente encontrou no meu escritório? Como decidiu que era mais conveniente continuar a farsa? Ou como marcou encontros com Patrícia enquanto eu pagava as contas da casa? Cada revelação era como um soco no estômago de Marcelo. Ele percebeu que ela sabia de tudo. Você mandou me investigar? Eu me protegi, Marcelo. Como qualquer empresária faria ao descobrir inconsistências no comportamento de alguém próximo. José Carlos pigarreou desconfortavelmente. Talvez devêssemos deixar vocês conversarem em privado. Não, disse Beatriz firmemente. Marcelo adora falar da nossa vida pessoal em público. Então vamos terminar esta conversa aqui mesmo. Ela se virou para Marcelo, que estava visivelmente em pânico. Eu te amei de verdade, Marcelo. Renunciei à minha identidade, fingi ser outra pessoa, mas aceitei ser diminuída e desrespeitada. Tudo porque acreditei que você era um homem bom que havia se perdido temporariamente. Eu sou um homem bom, exclamou ele desesperadamente. Eu te amo. Você ama o quê? A esposa submissa que eu fingi ser? O conforto financeiro que eu proporcionava sem você precisar admitir? Ou a pessoa que sou realmente? Marcelo abriu e fechou a boca várias vezes, sem conseguir responder. É isso que eu pensei, disse ela tristemente. Você nunca me amou realmente. Amou uma fantasia. Beatriz, por favor. Podemos conversar sobre isso em casa. Não há mais nada para conversar. Já tomei minha decisão. Ela tirou da bolsa um envelope que havia preparado antes de sair de casa. Estes são os documentos do divórcio. Meus advogados já providenciaram tudo. Você receberá uma pensão generosa, mais do que suficiente para manter um bom padrão de vida. Marcelo pegou o envelope com mãos trêmulas. Você não pode fazer isso. Posso e estou fazendo. E Marcelo, a empresa onde você trabalha é uma das minhas subsidiárias. Você foi promovido porque eu autorizei, achando que estava ajudando você a crescer profissionalmente. O choque no rosto dele foi total. A Martins Equipamentos é sua? É uma das menores empresas do grupo. Você pode continuar trabalhando lá se quiser, mas sob nova administração. José Carlos vai assumir a diretoria regional a partir de segunda-feira. José Carlos assentiu respeitosamente. Será uma honra, dona Beatriz. Marcelo estava completamente atordoado. Em questão de minutos havia perdido a esposa, descoberto que sua vida inteira era uma mentira e praticamente perdido o emprego. Beatriz, por favor, dá para a gente conversar? Eu posso mudar, posso melhorar. Marcelo, você teve 3 anos para me tratar com respeito. Escolheu me diminuir, me humilhar e me trair. Algumas coisas não podem ser desfeitas. Ela se virou para os outros executivos. Senhores, peço desculpas por este constrangimento. Espero que possamos manter nossa relação profissional inalterada. Claro, dona Beatriz, respondeu José Carlos. E se me permite dizer, a senhora tomou a decisão certa. Beatriz olhou uma última vez para Marcelo. Eu realmente espero que você aprenda algo com isso.
e que encontre uma forma de ser feliz sendo verdadeiro consigo mesmo. Beatriz, não vá embora assim. Já chamei um carro. Suas coisas estarão empacotadas e prontas para serem retiradas amanhã. O apartamento está no meu nome, então você terá até o fim do mês para se mudar. Ela caminhou em direção à saída, deixando Marcelo parado no meio do salão, segurando os documentos do divórcio. No carro, Beatriz finalmente permitiu que as lágrimas caíssem. Não eram lágrimas de tristeza, mas de alívio. Depois de 3 anos vivendo uma mentira, finalmente estava livre para ser ela mesma novamente. O motorista, que era na verdade um de seus seguranças pessoais, observou pelo retrovisor. Está tudo bem, dona Beatriz? Está tudo bem, Fernando. Finalmente está tudo bem. Enquanto o carro cortava a noite carioca em direção à sua verdadeira casa, uma cobertura triplex em Copacabana que Marcelo nunca conhecera, Beatriz pensou no futuro. Pela primeira vez em anos, sentia que poderia voltar a confiar no amor, mas desta vez seria diferente. Desta vez, ela não esconderia quem era. Quem a amasse teria que amá-la completamente, sua força, sua inteligência, suas conquistas e suas vulnerabilidades. A mulher do vestido amarelo havia morrido naquela noite. Em seu lugar, renascia Beatriz Almeida Carvalho, presidente de um império empresarial e, mais importante, uma mulher que sabia exatamente o que merecia. Na segunda-feira seguinte, os jornais econômicos estamparam a notícia. Presidente do Grupo Almeida aparece em público após anos de discrição. A foto mostrava uma mulher elegante e confiante entrando no edifício corporativo da empresa. Marcelo viu a notícia no jornal enquanto fazia as malas no apartamento que logo teria que deixar. Pela primeira vez, realmente compreendeu a magnitude do que havia perdido. Não era apenas uma esposa, era uma mulher extraordinária que havia escolhido amá-lo quando poderia ter qualquer homem do mundo. E ele havia jogado tudo isso fora por orgulho, arrogância e falta de caráter. 3 meses depois, Beatriz estava em seu escritório quando Cristiano bateu na porta. Dona Beatriz, tem alguém aqui que gostaria de falar com a senhora. Se for jornalista, você sabe que eu não dou entrevistas. Não é jornalista, é um médico. Dr. Rafael Santos. Diz que trabalha no Hospital das Clínicas e gostaria de conversar sobre o projeto de ampliação que financiamos. Beatriz levantou os olhos dos documentos que estava analisando. Dr. Rafael Santos. Não conheço esse nome. Ele disse que pode esperar se a senhora estiver ocupada. Beatriz pensou por um momento. Raramente recebia pessoas sem agendamento, mas algo na descrição despertou sua curiosidade. Pode mandá-lo entrar. Quando a porta se abriu, ela entendeu por que Cristiano havia feito exceção. O homem que entrou era alto, cabelos grisalhos nas têmporas, olhos gentis por trás de óculos discretos. Vestia um jaleco branco por baixo de um blazer simples. Tudo nele transmitia seriedade e bondade. Doutora Beatriz, muito obrigado por me receber, disse ele, estendendo a mão. Sou Rafael Santos, diretor do setor de cardiologia pediátrica. Dr. Rafael, é um prazer. Por favor, sente-se. Cristiano disse que queria falar sobre o projeto de ampliação. Na verdade, vim aqui por um motivo um pouco diferente, disse ele, sentando-se à sua frente. Vim te agradecer pessoalmente. Me agradecer? Semana passada, sua fundação financiou a cirurgia de uma menina de 8 anos que não teria condições de pagar o tratamento. Lívia Fernandes. Ela está bem agora, graças à sua generosidade. Beatriz sorriu. Ela se lembrava do caso. Uma menina com uma malformação cardíaca complexa que precisava de uma cirurgia experimental cara. Fico feliz em saber que a cirurgia foi bem sucedida. É para isso que a fundação existe. Mas há algo mais, continuou Rafael. Quando soube que a senhora seria nossa benfeitora, pesquisei sobre seu trabalho. Descobri que você financia dezenas de projetos sociais na cidade. Hospitais, escolas, orfanatos. Tudo discretamente, sem buscar reconhecimento público. Prefiro assim. O importante é que as pessoas sejam ajudadas, não que eu receba crédito por isso. Rafael a observou com admiração.
É raro encontrar alguém com tanto poder que permanece tão humilde. Poder vem com responsabilidade, Dr. Rafael. Cresci aprendendo que quem tem muito deve compartilhar com quem tem pouco. Eles conversaram por mais de 1 hora sobre os projetos da fundação, sobre medicina, sobre responsabilidade social. Beatriz achou Rafael inteligente, apaixonado por seu trabalho e genuinamente preocupado com o bem-estar das pessoas. Dr. Rafael, gostaria de conhecer pessoalmente alguns dos projetos que financiamos? Perguntou ela, quando ele se preparava para sair. Seria uma honra. Posso mostrar-lhe o novo centro de cardiologia pediátrica que estamos construindo com os recursos da sua fundação. Que tal sábado de manhã? Perfeito. Podemos nos encontrar lá às 9 horas? Quando Rafael saiu, Beatriz ficou pensativa. Fazia tempo que não conhecia alguém que despertasse sua admiração desta forma. Não romanticamente, necessariamente, mas como pessoa. Rafael parecia genuíno, dedicado, sem segundas intenções. No sábado, ela chegou ao hospital vestindo roupas casuais, jeans, blusa simples, tênis. Queria conhecer o local sem pompa ou formalidade. Rafael a esperava na entrada, também vestido casualmente. Quando a viu, sorriu de forma calorosa. Pontual como uma executiva, brincou ele. E gentil como um médico, respondeu ela, retribuindo o sorriso. Eles passaram a manhã visitando as obras do novo centro. Rafael explicava cada detalhe com entusiasmo, mostrando como os recursos estavam sendo aplicados. Era evidente que ele conhecia cada aspecto do projeto e se importava genuinamente com cada detalhe. Este será o centro de cardiologia pediátrica mais moderno da América Latina, disse ele, apontando para as plantas. Poderemos atender crianças que hoje não têm acesso a tratamento adequado. Quantas crianças, aproximadamente? Estimamos que mais de 500 por ano, e com a capacitação que estamos oferecendo para outros médicos, eles poderão replicar esses tratamentos em outras cidades. Beatriz ficou impressionada com a visão de longo prazo. Rafael não pensava apenas no hospital, mas no impacto que o projeto teria em todo o país. Depois da visita, ele a convidou para almoçar num restaurante simples, perto do hospital. Espero que não se importe com a simplicidade do lugar, disse ele, mas eles fazem a melhor feijoada da região. Adoro lugares assim, respondeu ela sinceramente. Durante o almoço, conversaram sobre suas vidas. Rafael contou que havia perdido a esposa num acidente de carro 5 anos antes e que dedicara sua vida ao trabalho desde então. Beatriz falou sobre sua empresa, seus projetos, seus sonhos. Posso fazer uma pergunta pessoal? Disse Rafael durante a sobremesa. Claro. Uma mulher como você, bem-sucedida, inteligente, generosa, como é que está solteira? Beatriz riu. É uma longa história. Digamos que aprendi recentemente que é melhor estar sozinha do que mal acompanhada. Entendo. Eu passei por algo parecido depois que perdi minha esposa. Achei que nunca mais poderia confiar em alguém. E agora, mudou de ideia? Rafael a olhou nos olhos. Estou começando a acreditar que é possível sim, quando se encontra a pessoa certa. Houve um momento de silêncio confortável entre eles. Dr. Rafael, posso te convidar para jantar durante a semana? Perguntou ela. Gostaria de retribuir sua hospitalidade. Seria um prazer, mas com uma condição. Qual? Que você me chame apenas de Rafael, sem o doutor. Combinado. E você me chama de Beatriz, sem o doutora. Eles riram juntos. Nos meses seguintes, Beatriz e Rafael começaram a se encontrar regularmente. Primeiro sob o pretexto de discutir projetos da fundação. Depois simplesmente porque gostavam da companhia um do outro. Rafael era tudo que Marcelo não era. Respeitava suas opiniões, admirava suas conquistas, tratava-a como igual. Nunca tentou diminuí-la ou controlá-la. Ao contrário, apoiava suas decisões e se orgulhava publicamente de conhecê-la. Você é extraordinária, disse ele numa noite enquanto caminhavam pela praia de Copacabana depois de um jantar. Não apenas pelo que conquistou profissionalmente, mas pela pessoa que é. Por que diz isso? Porque você poderia se aproveitar do seu poder, poderia ser arrogante ou fria,
mas escolhe usar suas conquistas para ajudar outros. É admirável. Beatriz sentiu o coração aquecer. Era a primeira vez em anos que alguém a elogiava pelo que ela realmente era, não pelo que fingia ser. Rafael, você me faz lembrar porque vale a pena acreditar no amor, disse ela, parando para olhá-lo. E você me faz lembrar que é possível recomeçar, mesmo quando achamos que já passamos da idade para grandes paixões. Eles se beijaram ali mesmo, na praia, sob as estrelas. Era um beijo cheio de promessas, de esperança, de futuro. 6 meses depois, durante a inauguração do Centro de Cardiologia Pediátrica, Rafael fez uma surpresa para Beatriz. No final de seu discurso para a plateia de médicos, funcionários e autoridades, ele pediu a palavra. Gostaria de aproveitar este momento especial para fazer um agradecimento pessoal, disse ele, procurando Beatriz na plateia. A mulher que não apenas tornou este sonho possível com sua generosidade, mas que me ensinou que nunca é tarde para recomeçar. Ele desceu do palco e caminhou até ela, que estava na primeira fileira. Beatriz Almeida Carvalho, você quer se casar comigo? A plateia inteira irrompeu em aplausos quando ele se ajoelhou e tirou uma caixa de veludo do bolso. Beatriz olhou para o homem à sua frente, um homem que a respeitava, que admirava suas conquistas, que a apoiava em tudo, e soube que havia finalmente encontrado o amor verdadeiro. Sim, disse ela sorrindo através das lágrimas. Sim, eu quero. O casamento aconteceu 1 ano depois, numa cerimônia íntima na capela do hospital. Beatriz usou um vestido simples, amarelo, como o primeiro que usara no clube onde tudo começara a mudar. Dona Helena foi madrinha e, em seu discurso durante a festa, disse: Beatriz, seu pai estaria orgulhoso. Você aprendeu que merece ter amor e respeito ao mesmo tempo. E, Rafael, você ganhou não apenas uma esposa, mas uma parceira para a vida toda. Durante a lua de mel, numa pousada simples em Búzios, Rafael perguntou: Você tem algum arrependimento? Sobre o quê? Sobre ter terminado seu primeiro casamento. Sobre ter passado por tudo aquilo. Beatriz pensou por um momento, observando o mar pela janela do quarto. Não, respondeu ela finalmente. Sem aquela experiência, eu nunca teria aprendido a valorizar o que realmente importa. Nunca teria conhecido você. E o que realmente importa? Ser amada e respeitada pela pessoa que sou realmente. Não precisar fingir ser menor para fazer alguém se sentir maior. Ter um parceiro que me celebra, não que me diminui. Rafael a beijou suavemente. Prometo celebrar você todos os dias da nossa vida. E assim terminou a história da mulher do vestido amarelo. Não com um final de conto de fadas perfeito, mas com algo melhor. Um final real, onde uma mulher forte aprendeu a não aceitar menos do que merecia e encontrou alguém que a valorizava exatamente como ela era. Marcelo, por sua vez, acabou se mudando para São Paulo, onde conseguiu um emprego numa empresa de médio porte. Dizem que aprendeu com seus erros e se tornou uma pessoa melhor, mas essa é outra história. A história de Beatriz é sobre segundas chances, sobre autoestima, sobre nunca abrir mão de ser quem você realmente é por amor de alguém que não merece esse sacrifício. E, principalmente, é sobre uma verdade que toda mulher deveria saber. Você merece um amor que a celebre, não que a diminua. Um amor que a eleve, não que a rebaixe. Um amor que veja sua força como algo a ser admirado, não como algo a ser controlado. Porque, no final das contas, o vestido amarelo não era apenas uma roupa. Era um símbolo de autenticidade, de simplicidade genuína, de uma mulher que sabia exatamente quem era e do que era capaz. E quando ela finalmente encontrou alguém que amava tanto a mulher poderosa quanto a mulher simples que morava dentro dela, o vestido amarelo se tornou perfeito novamente. Fim da história. E você, o que achou desta história? Acredita que Beatriz tomou a decisão certa? Compartilhe nos comentários sua opinião sobre esta jornada de autoconhecimento e superação. Deixe seu like se a história tocou seu coração e, principalmente, se inscreva no canal para não perder outras histórias emocionantes como esta.